Meus irmãos queridos, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Esta é a notícia mais desconcertante que a humanidade já recebeu. Não é uma metáfora, não é um símbolo, não é uma lição de moral sobre a primavera da alma. Não, é um fato. Um fato que, se for verdadeiro, e a igreja inteira aposta nele há 2000 anos, muda absolutamente tudo. Interessante porque a Páscoa não é simplesmente mais uma festa litúrgica. A Páscoa é o fundamento sobre o qual se ergue toda a fé cristã. Os santos, os mártires, deram a vida por causa da Páscoa. Paulo foi categórico. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia é a nossa fé. Pois bem, nesta manhã de Páscoa, a fé não está vazia, está transbordando. A fé está viva, porque a chama que torna esta fé viva é o próprio ressuscitado. Na noite de ontem, na noite passada, celebramos a mãe de todas as vigílias, a liturgia da vigília pascal. Nós escutamos o Evangelho de Mateus, que nos mostrou as mulheres diante do túmulo. Aquele terremoto, o anjo que rola a pedra e se senta sobre ela com uma tranquilidade quase irônica, como quem diz: pronto, acabou-se. A morte foi vencida e alguém precisa se sentar sobre a sua lápide para deixar isso bem claro. Agora, no Evangelho deste domingo, João nos conduz a um outro ângulo que é na mesmíssima manhã, a mesma manhã. E é um ângulo mais íntimo, mais silencioso, mais humano. Porque em João não há terremoto, não há anjo resplandecente, há escuridão corrida, há um olhar que aos poucos se abre para a fé. Reparem bem, o Evangelho diz que Maria Madalena vai ao túmulo, atenção, de madrugada, quando ainda estava escuro. Atenção, minha gente, ainda estava escuro. É bonito porque João não está apenas informando a hora do dia. A gente poderia pensar isso, mas não é. Ele está descrevendo a condição interior de quem ainda não encontrou o ressuscitado. A escuridão de Madalena é a escuridão de quem perdeu aquele que amava. É a noite da alma, o luto que ainda não foi consolado. E, no entanto, ela vai ao túmulo mesmo sem luz, mesmo sem esperança evidente. Há uma fidelidade no gesto de Madalena que precede qualquer certeza de fé. E qual é essa? É o amor, que se move antes da razão. Agostinho diz que o amor tem pés, e os pés de Madalena conduzem ao lugar certo na hora certa. E o que ela encontra, minha gente? O que ela encontra? A pedra removida. Não o Senhor, não uma explicação, não um anjo, mas apenas a ausência. E aqui está algo muito interessante do ponto de vista, até, digamos assim, psicológico, porque Madalena interpreta a ausência como roubo. Ela diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Vejam, meus irmãos, como a dor condiciona o nosso olhar. É uma coisa impressionante. Quando nós estamos mergulhados no sofrimento, até os sinais de libertação nos parecem ameaças. Podem olhar uma pessoa que está de luto, que está afogada realmente no sofrimento. Está condicionado àquilo, até o que parecia, o que pode ser um sinal de libertação, até o que nos deveria causar alegria, causa dor, causa ameaça. A pedra foi removida. Isso é um sinal de vida, é claro, é sinal de vida. Mas Madalena lê ali uma violação, um ultraje a mais, um sofrimento a mais, uma ameaça a mais. Quantas vezes na nossa vida também nos sentimos assim? Deus age, abre caminhos, remove pedras e nós presos no nosso luto ou na nossa expectativa frustrada. E aí a gente só enxerga apenas o caos, mas a gente conhece gente assim. Pois bem, Madalena, desesperada, corre até Simão Pedro e ao discípulo que Jesus amava, João, e solta o seu grito de angústia.
tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, diz o Evangelho, os 2 discípulos começaram a correr em direção ao sepulcro. João, o mais jovem, corre mais rápido e chega primeiro, mas ele não entra. Ele apenas se abaixa e vê os panos de linho no chão. Imagine a cena. Então chega Pedro, esbaforido, entra no túmulo e não vê só os panos, mas também o sudário que cobrira a cabeça de Jesus, dobrado no lugar à parte. Atenção nesse detalhe. O sudário estava dobrado num lugar à parte. Por fim, João também entra. E o texto culmina com uma frase enigmática e ao mesmo tempo maravilhosa. A frase é: ele viu e creu. Interessante porque os padres da igreja viam nessa corrida a dinâmica inteira da vida espiritual. João corre mais rápido por quê? Porque ele é o discípulo que Jesus amava. O amor, meus irmãos, o amor tem asas. O amor corre muito à frente do intelecto. Já Pedro corre com passos pesados. E o que é que pesa em Pedro? Certamente a culpa. A memória da traição da quinta-feira à noite. A culpa paralisa. A culpa nos transforma em pessoas lentas, desconfiadas. Por isso que é tão bom ser católico, porque a gente tem o sacramento da reconciliação que a gente experimentou agora na quaresma, não é? E aí a gente tira essa culpa. Porque a culpa nos transforma nessas pessoas pesadas. O amor de João é leve. A consciência pesada de Pedro é uma âncora que o segura, que o pesa. E o que chama muita atenção neste evangelho é a evolução do verbo ver, que eu queria muito que vocês entendessem. Porque o grego tem palavras distintas para níveis diferentes de compreensão. E o evangelho usa 3 delas nessa sequência. Primeiro, João chega, abaixa-se e vê os panos. O verbo grego aqui é blepei. É o olhar físico, superficial. Ele olha e constata. Tem uns panos ali. Ponto. É isso. É isso que quer dizer esse primeiro verbo ver. Depois chega Pedro, o peso pesado da igreja. Ele entra no túmulo e vê o sudário dobrado. O verbo agora é teorei, de onde vem a nossa palavra teoria, inclusive. Então Pedro não dá apenas uma olhada. Pedro analisa, examina, coça a cabeça. Espera aí. Se fossem ladrões de túmulos, eles teriam levado tudo às pressas. Ninguém rouba um corpo e para dobrar o lençol, arrumar a cama. Não é isso. Então Pedro percebe a anomalia geométrica e histórica ali, mas ele ainda não dá o salto máximo do verbo ver. Porque isso a gente vê finalmente em João, quando o amor entra. E o texto diz que ele viu e creu. O verbo agora é eidem. É a intuição profunda, o ver com os olhos do Espírito. É a epifania. O amor compreende o que a razão, Pedro, ainda está tentando processar, está tentando chegar. Ele está tentando fazer cálculos, mas só o amor chega dessa expressão do viu e creu. Então vejam, meus irmãos, como isso é profundo. O amor chega antes à fé do que a mera análise intelectual. Você que quer chegar a Deus, quer chegar ao conhecimento de Deus pela via do intelecto, pela via intelectiva, o amor chega mais rápido. João chega primeiro. E aqui está o ponto central da Páscoa. Não basta constatar que o túmulo está vazio. É preciso ver com os olhos da fé. O túmulo vazio, sozinho, não prova nada. Não é? Os judeus não levantaram a hipótese de que roubaram o corpo de Jesus. Não é? Alguém levantou a hipótese que foi engano, né? Foi miragem dos discípulos. Não. O túmulo visto com o olhar do amor, o túmulo vazio se torna o sinal mais eloquente da vitória de Deus sobre a morte. Ainda aqui o detalhe desses panos,
porque as faixas de linho estão no chão, mas o sudário que cobria a cabeça está dobrado, enrolado no lugar à parte. Isso é muito forte, porque nos diz que ali não houve pressa, não houve violação, não houve roubo. Um ladrão não dobra o lençol funerário antes de sair. Há uma serenidade nesse gesto que só pode vir de quem atravessou a morte com soberania, com majestade, com glória, como Jesus atravessou a morte. Ratzinger escreveu que a ressurreição não é um retorno à vida biológica, como no caso de Lázaro que nós vimos, mas uma irrupção de uma forma nova de vida, uma vida que já não está sujeita à química ou à biologia. O sudário dobrado é quase uma assinatura, minha gente. Cristo saiu do túmulo não como quem foge da morte, mas como quem a venceu com uma calma, com uma soberania, com uma fineza infinita. Minha gente, que linda oportunidade nós temos. Como é bom ser católico e poder experimentar a Páscoa do Senhor tão de perto. A ressurreição, minha gente, atenção, não foi um milagre pontual. A ressurreição é uma verdadeira explosão no próprio núcleo da morte. Foi uma mutação, a gente chama na filosofia de ontológica, no ser, que alterou as regras do universo. A morte, aquela ditadora implacável que engolia a todos nós, na verdade agora foi engolida pela vida. A ressurreição, minha gente, irrompe no mundo uma dimensão nova da existência, uma mutação decisiva que ultrapassa a biologia e a história. A morte, que até então tinha a última palavra sobre toda criatura, descobre hoje que há alguém sobre quem ela não tem jurisdição. Que lindo! E se isso é verdade, e a fé da igreja repousa inteiramente sobre esse si, então o túmulo vazio de Jerusalém não é uma relíquia do passado, mas é a fissura permanente por onde a eternidade penetra no tempo. Cada Eucaristia que celebramos, cada Páscoa que vivemos, é um retorno a essa fissura. Não vamos ao túmulo para recordar um morto. Na verdade, a gente vai para constatar, uma vez mais, que ele não está ali. E ele não está ali. É exatamente por isso que a Páscoa é a festa mais subversiva de todas. Se a gente olhar bem, não é brincadeira. O mundo inteiro, minha gente, olhe de perto, funciona sob a lógica de que a morte vence. Toda a economia, toda a política, toda a ansiedade humana gira em torno desse pressuposto. De que o tempo nos devora, de que tudo acaba, de que no fim a gente é pó, é silêncio. E eis que numa manhã de domingo, em Jerusalém, no Oriente Médio, um túmulo amanhece vazio. E essa lógica inteira é derrubada, é colocada ao chão. Ela não é reformada. Atenção, ela não é suavizada. Ela é derrubada mesmo. É isso que fez aquele punhado de galileus, aterrorizados, sair pelas ruas do Império Romano, anunciando uma notícia absurda, com uma alegria inabalável. Eles não estavam divulgando, atenção, uma filosofia. Eles estavam contagiados por um fato. Eles tinham visto, não é assim que diz a carta de São João? Eles tinham tocado e já não conseguiam viver como se a morte fosse a palavra final, porque sabiam que não era. Isso é muito forte, porque a fé cristã não nasce, atenção, como algumas fés nasceram, não nasce de uma ideia, viu, minha gente? A fé cristã nasce de um túmulo que deveria estar cheio e está escandalosamente vazio. É isso que a Páscoa quer despertar em nós, minha gente. Não um sentimento piedoso, não uma emoção passageira de domingo, mas uma audácia, uma ousadia de quem sabe que a morte não tem a última palavra. Tão bonito, Santo Atanásio dizia, que depois da ressurreição, os cristãos pisam sobre a morte como quem pisa sobre brasas já frias. Já frias. Esse é o espírito da Páscoa. Não tememos a morte, porque alguém já a atravessou antes de nós e nos espera do outro lado. Minha gente, que a Virgem Maria
que guardou essa certeza no silêncio do Sábado Santo, quando mais ninguém acreditava, quando todos estavam tristes, decepcionados, que a Virgem Maria, que não deixou de acreditar, nos comunique essa mesma ousadia, que ela, a primeira a acreditar na ressurreição, antes mesmo de vê-la, nos conduza do medo à alegria, do túmulo à vida, das trevas à luz que não se apaga. Cristo ressuscitou, meus irmãos, ressuscitou verdadeiramente. E se isso é verdade, e então nada, absolutamente nada precisa ser temido. Força, alegria, exultação, o Senhor está vivo, é Páscoa. A Páscoa é tão grande, que a igreja diz que não dá para vivê-la num dia só. E aí ela transforma esse dia numa semana, que é o que nós chamamos de oitava da Páscoa. É como se essa semana fosse um único dia, o domingo de Páscoa. Um único dia. Que notícia maravilhosa, minha gente. A gente deveria estar pulando de alegria. Ele está vivo ele está. Uma Santa Páscoa para você. Uma Santa Oitava de Páscoa para você e sua família. Um grande abraço. Nos vemos em breve. Até o próximo episódio, se Deus quiser.